Fala, gente boa, canal Tudo é Física com a resolução do Enem 2015, prova amarela, questão 55. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vindo de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico, que segundo os pesquisadores provoca a fata morgana, é a ressonância, refração, difração, reflexão ou difusão. Bem, para resolvermos essa questão, nós temos que ter um bom conhecimento sobre um fenômeno chamado refração da luz. Antes de resolvê-las, vamos fazer apenas um pequeno lembrete do que seja a refração da luz. A refração da luz é um fenômeno que consiste na mudança de direção de propagação de um feixe de luz pelo fato da velocidade da propagação ser alterada. Então, quando um feixe de luz ele muda o seu meio de propagação, imaginemos aqui, por exemplo, ar e água. Aqui é a superfície de separação. Nós temos aqui um vetor normal, que é perpendicular a essa superfície. E um feixe de luz ele vai incidir, vindo do meio 1, passando para o meio 2. Ele sofre esse desvio. Quando ele parte de um meio menos refringente, cujo índice de refração é menor, para um mais refringente, nós vemos que esse feixe de luz ele se aproxima. Ele estava assim, se aproxima da normal. O que seria esse índice de refração? Ora, cada meio ele tem o seu índice de refração. Esse índice de refração é uma grandeza que nos permite comparar as refrações em cada meio. Quanto maior o índice de refração de um meio, menor será a velocidade da luz naquele meio. O índice de refração que tem o meio no qual tem o menor índice de refração é o vácuo. O índice de refração do vácuo é igual a 1. O do ar é 1,000 alguma coisa, muito próximo de 1. Para efeitos didáticos, no ensino médio nós consideramos que o índice de refração do ar também é 1, porque é muito próximo do vácuo. Tá? Então, conforme esse índice de refração vai aumentando, a velocidade da luz ali também vai diminuindo. No caso, vai diminuindo e o feixe se aproxima da normal. Se for o contrário, o feixe vindo de um índice de refração maior para um menor, ocorre um afastamento desse feixe em relação à normal. Ok? Então, esse é o fenômeno da refração. Eu costumo usar uma seguinte analogia. Isso é só uma analogia, tá? Uma linguagem popular para você poder entender melhor, se você ainda não entendeu. Eu comparo o índice de refração de um meio com resistência elétrica. Quanto maior o índice de refração, quanto mais agregadas as moléculas estão naquele meio, mais dificuldade, entre aspas, a luz terá para se propagar naquele meio. Então o vácuo é vazio. Então você não vai ter resistência, entre aspas, repetindo, para a luz se propagar naquele meio. Então é o menor índice possível. Quando nós vamos para o ar já tem moléculas. Apesar de serem moléculas com pouca força de agregação entre elas, mas tem moléculas. Então o índice de refração já aumenta.
e a velocidade da luz já diminui. Se for para a água, as moléculas já são mais agregadas ainda. Então já é uma resistência maior à luz, a velocidade da luz diminui. Se for para um meio sólido como o vidro, moléculas mais agregadas ainda do que a água. Maior índice de refração, menor velocidade. Ok? Então, é só uma analogia para você não esquecer que índice de refração é inversamente proporcional à velocidade. E que quando um feixe de luz passa de um meio menos refringente para o mais refringente, o feixe se aproxima da normal. E quando o feixe de luz passa de um meio mais refringente para o menos refringente, o feixe se afasta da normal. Ok? Sabendo disso, já estamos prontos para resolver a questão. Nós temos aqui o Titanic com seu observador. Temos aqui o iceberg. E a questão fala sobre um fenômeno chamado de Fata Morgana, que provavelmente foi o motivo do acidente, do observador não ter percebido o iceberg à sua frente. Olha, aqui nós temos as águas geladas, tá? Onde aconteceu o acidente. E conforme a altura aumenta, o índice de refração vai diminuindo, porque o ar, a questão diz que acima dessas águas geladas nós temos ar mais quente. Se o ar é mais quente, as moléculas daquele ar, elas se afastam umas das outras. Então a força de agregação entre elas é menor. Então o índice de refração também é menor. Tá? Então o índice de refração ele cresce para baixo. Quanto mais próximo do mar, maior o índice de refração. E, consequentemente, obviamente, para cima, o índice de refração diminui. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos que o iceberg reflete, né? Reflete a luz. Então, vamos fazer assim. Feixe de luz saindo aqui do iceberg. Chegou nesse ponto, nós estabelecemos aqui uma reta normal. Como esse feixe de luz está saindo de um meio mais refringente para um menos refringente acima, como nós vimos agora há pouco, do mais para o menos refringente, o feixe se afasta da normal. Acontece isso. Estabelecer mais uma normal aqui, perpendicular. Do mais para o menos de novo, se afasta mais ainda. Chega um momento em que não ocorrerá mais a refração. Esse feixe de luz ele incidirá na camada superior com um ângulo que nós chamamos ângulo limite. E aí ocorrerá o que nós chamamos de reflexão total. Então, nesse caso aqui, o feixe de luz vai sofrer uma reflexão, ele não vai refratar. Do menos refringente para o mais refringente, estabeleça aqui outra normal. Lembre-se, do menos para o mais refringente se aproxima da normal agora. Pronto. Então, o observador ele vai ver o iceberg, digamos assim, não nessa posição, não aqui, mas ele vai ver aqui, ó. E essa reflexão é uma reflexão difusa, ou seja, é uma reflexão que ocorre em todas as direções. Então, os pesquisadores eles imaginam que o observador ele deve ter visto uma espécie de nevoeiro aqui, ó, como se fosse uma parede, que juntamente com o mar, era noite, não permitiu que ele visse o iceberg. Então nós temos aqui quais fenômenos? Nós temos o fenômeno da refração, da reflexão e ainda da difusão, porque a reflexão foi difusa. Tá? Então essa questão é uma questão que muita gente reclamou, porque nós temos aqui o item A, ele é errado, não tem por onde correr. Ressonância não tem nada a ver com isso. Refração, item B, é o gabarito do Enem diz que é o item B. Mas nós poderíamos também marcar item D, reflexão, porque ocorre também a reflexão,
E item E, difusão, que é uma reflexão em todas as direções, tá certo? Mas o Enem entendeu que o principal fenômeno aqui é a refração, é a causadora desse fenômeno chamado fata morgana. Então o item correto, vamos com o Enem também, o item correto dessa questão é o item B de bola, ok? Então aqui é uma questão, eu achei bem interessante essa questão, muito boa, questão conceitual, até para desmistificar aquela coisa de que física tem muito cálculo, tá? É uma questão que realmente você tem que conhecer os fenômenos ópticos. E concluímos aqui esse vídeo. Se você tiver gostado, peço que se inscreva no canal, dê um like. E eu agradeço mais uma vez pela sua visita e desejo a vocês bons estudos.